Shalom, boa noite para vocês. É um prazer saudá-los. Sei que pelo adiantado da hora, talvez eu não tenha muitos acompanhantes nesse momento, mas eu quero antecipar já os meus cumprimentos àqueles que me acompanharão amanhã através do Facebook. O tema que eu gostaria de falar hoje era sobre Yeshua, proferindo o seu sermão de Hanukkah, que é a festa das luzes. Mas eu vou deixar essa mensagem para amanhã. Estou saudando aqui a Aldo Barbosa, a Cielo, a Jorge Rosaman. Shalom, meu querido, tudo bom? Boa noite. Estou saudando vocês. E eu decidi começar o meu tema de hoje por uma coisa mais atual, que está sendo muito discutida. Juliana Tomás, seja bem-vinda. E que tem causado uma grande euforia, que é a questão da transferência da embaixada americana para Jerusalém ser ou não um ato profético. E muita gente está extremamente entusiasmada com esses acontecimentos, e eu gostaria de dar alguns balizamentos bíblicos para que, ao mesmo tempo em que nós nos alegramos com essa decisão do presidente Donald Trump, que é o 45º presidente da história americana, nós também possamos baixar um pouco, digamos, o nosso entusiasmo, voltando-nos para as Escrituras. Paulo Oliveira e Caio Oliveira, bem-vindos sejam vocês à nossa live agora sobre a transferência da embaixada americana para Jerusalém é um ato profético? Ok, dito isso, e lembrando que uma onda de euforia vem tomando conta desde que o presidente dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2017, o seguinte: Jerusalém não é somente o coração de 3 grandes religiões, mas é também o coração de uma das mais bem-sucedidas democracias do mundo. Trump prossegue: Israel é uma nação soberana e tem o direito de escolher a sua própria capital. Ele conclui dizendo: finalmente reconhecemos o óbvio. Jerusalém é a capital de Israel. É um reconhecimento da realidade, é o certo a fazer e precisa ser feito. Bom, eu gostaria de lembrar que eu também estou feliz. Débora Barbosa, muito bem-vinda. Paulo Mariano, bem-vindo. Silvio Guedes, também bem-vindo à nossa live. Eu gostaria de dizer que eu também estou feliz pela decisão anunciada pelo 40º presidente dos Estados Unidos. Ele desengavetou o Jerusalém Embassy Act, que previa a mudança da embaixada americana da cidade de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Pois, de qualquer forma, Jerusalém pertence à tribo de Judá e pertence a Israel. Aqui eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês, amados. Jerusalém não é apenas a capital dos judeus, é a capital de Israel. E quando eu digo a capital de Israel, eu quero dizer exatamente isso, é a capital de Israel. Sem que nós confundamos o Estado político de Israel com Israel, povo, nação, que se compõe de 12 tribos. Não apenas do povo judeu, que é como se convenciona chamar o conjunto da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Por que eu faço essa adversativa? Porque, normalmente, quando se pensa em judeus, nós pensamos que judeu é Israel. Judeu é parte, mas não é Israel. Tá bem? Os judeus reúnem 2 tribos apenas, Judá e Benjamim. Israel tem 12 tribos. 10 dessas tribos estão dispersas entre as nações. Então, o que nasceu no dia 14 de maio de 1948, diga-se de passagem, não foi o Estado de Israel, tal como ele é chamado na Declaração de Independência, o Medinat Israel. Nasceu o Estado judaico. Porque se você for descendente, por exemplo, da tribo de Manassés,
que é o que acontece com alguns israelitas da Índia. Para poder entrar no Estado de Israel, você tem que se converter ao judaísmo. Você tem que entrar pelo portão da tribo de Judá. E você não pode entrar em Israel como menacita. Lei de Jeremias, seja bem-vinda, querida, que o Eterno te abençoe, a ti e a tua pequena, tá? Muito prazer em saudá-la. Amanhã eu vou falar sobre Yeshua proferindo seu sermão de Hanukkah, mas hoje um tema atualíssimo da política internacional, que é a questão da transferência da embaixada dos Estados Unidos, da cidade costeira de Tel Aviv, antiga Haifa ou Yafo, para a atual Jerusalém. Então, eu estava dizendo que Jerusalém não é apenas a capital do Estado judaico, é a capital de Israel e de todos os israelitas das 12 tribos, das quais os judeus terminaram se tornando os guardiões do território. Claro que isso é um propósito do Eterno, porque a palavra diz que o Eterno salvaria primeiro as tendas de Judá. Então, é normal que os judeus retornem primeiro à terra para depois vir o ajuntamento das outras tribos de Israel. Israel não é completo enquanto ele não tiver as 12 tribos, ok? Bom, dito isso, eu gostaria de continuar com a nossa temática. Então, qualquer pessoa que conheça a Bíblia sabe que Jerusalém foi tanto a capital do reino de Davi, como também a capital do reino de Judá, depois que Israel se dividiu em casa de Judá, capital, em Jerusalém, e casa de Israel, com a capital em Shomeron, ou Samaria. Bem, mas por que tanta euforia? Na verdade, o presidente Trump fez apenas aquilo que deveria ter sido feito há mais tempo. Ele apenas está cumprindo uma lei estabelecida no 104º Congresso Americano. A lei chamada de Ato Embaixada de Jerusalém se tornou oficial no dia 5 de novembro de 1995, ainda durante a presidência de Bill Clinton, que, temendo as reações hostis do mundo islâmico, ele que estava traçando o mapa para a paz, as conversações de Oslo para o estabelecimento de 2 estados, um estado judaico e um estado palestino, na região conhecida como Eretz Israel, para não pôr fim às negociações, engavetou a decisão que foi tomada por 93 votos contra 5 no Senado e 374 votos contra 37 na Câmara dos Representantes. Portanto, Clinton engavetou, George W. Bush governou durante 8 anos, 2 mandatos, e manteve a decisão engavetada, e, posteriormente, Ivan Ritar, shalom, querido, fuerte abraço desde Brasil para Argentina e Moldávia, shalom, shalom. Pues bien, nós estamos falando que o presidente Barack Obama, que também governou durante 8 anos, manteve essa decisão engavetada. Até que, agora, o presidente Trump desengaveta essa decisão e leva a efeito, ao declarar por primeira vez na história, por parte de um presidente, aquilo que o seu Congresso já tinha definido, que Jerusalém é a capital do Estado de Israel. A declaração da política externa dos Estados Unidos, feita pelo Congresso em 1995, no Jerusalém Embassy Act, ou Ato da Embaixada de Jerusalém, diz o seguinte: Jerusalém deve permanecer uma cidade indivisa, em que os direitos de cada grupo étnico e religioso são protegidos. Ok. Segundo ponto, Jerusalém deve ser reconhecida como capital do Estado de Israel. Ponto 3. A Embaixada dos Estados Unidos
em Israel deve ser estabelecida em Jerusalém até 31 de maio de 1999. Portanto, a decisão presidencial americana chega com 18 anos de atraso em relação ao que já haviam decidido o Senado e a Câmara dos Representantes em 1995, decisão que foi selada no dia 5 de novembro de 95. A lei, agora tornada efetiva por Donald Trump, provocou uma euforia enorme nos círculos protestantes mais conservadores e alinhados com o sionismo e com o Estado de Israel. Deixo dizer a vocês que, nos Estados Unidos, 37% dos judeus apoiam o Estado de Israel. 42% dos católicos apoiam o Estado de Israel. E 65% dos protestantes apoiam o Estado de Israel. Não resulta difícil entender que há mais apoiantes, percentualmente falando, entre católicos do que entre judeus. E mais entre protestantes do que entre católicos. Bem, e como há tantos cristãos, tanto católicos como protestantes, que apoiam o Estado de Israel nos Estados Unidos, é evidente que essa decisão do presidente Trump é também uma decisão política. Primeiro, porque é uma proposta de campanha. Segundo, porque tanto o protestantismo como o catolicismo americano são amigos do Estado de Israel. Aliás, os lobbies judaico-americanos, eles tiveram um poder enorme de persuasão dentro do protestantismo. E isso é preciso entender. Eu quero voltar um pouquinho na história, já que estamos falando dessas questões, e trazer à vossa lembrança, Edson Barbosa, bem-vindo, o Wesley Grunner Martins, seja bem-vindo, meu amigo Edmaldo Duarte, seja bem-vindo, meu querido, que o Eterno te abençoe. Pois bem, voltando um pouco na história, vamos ao presidente Harry S. Truman, nascido em 1844 e falecido em 1972. Truman é o presidente responsável pela criação do Estado de Israel. Já lavou. Claro que nós, brasileiros, lembramos sempre a atuação de Oswaldo Aranha naquela decisão, mas o papel do Brasil é um papel coadjuvante. Sem o apoio do grande império americano, a criação do Estado de Israel seria impossível. O presidente Truman ligou para cada presidente de nação que dependia da ajuda externa americana, forçando a votação em favor da partilha de Israel. Isso foi a votação de 1947. É a resolução 247 das Nações Unidas, que resultaria na partilha da Palestina entre judeus e árabes, com fins da criação de 2 estados. Devo dizer a vocês que a ONU falhou vergonhosamente, porque o Estado de Israel foi criado e o Estado palestino nunca foi criado. Deixando de lado questões religiosas, nós precisamos considerar que os palestinos têm 12 milhões e 300 mil pessoas. Muitos deles são apátridas e vivem hoje na diáspora, assim como os judeus também viveram. A solução de um Estado confederado é, a meu ver, ainda a melhor solução até a chegada de Mashiach. E eu oro por ela. Porque eu não posso conceber que os palestinos, muitos deles descendentes também judeus, não possam desfrutar da segurança de um lar na terra que os viu nascer. Com isso, não diminui de forma alguma os direitos do povo judeu à sua terra, inclusive a soberania.
E quando falo de soberania, ainda mais especialmente sobre Jerusalém, que é a capital histórica e espiritual da nação de Israel. Agora, Truman não só pressionou pela aprovação da partilha da Palestina, mas quando Israel proclamou sua independência, no dia 14 de maio de 1948, 11 minutos depois, os Estados Unidos anunciavam o reconhecimento do Estado judaico. Foi a primeira nação no mundo a reconhecer o Estado judaico. Em 1953, no encontro entre protestantes, o presidente Harry Truman disse entusiasmadamente: eu sou Ciro, eu sou Ciro. Esse título de Ciro, irmã Maria Eunice, seja bem-vinda, minha querida. João Quadros, bem-vindo. Esse título de Ciro está sendo atribuído agora ao presidente Donald Trump. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre Harry Truman, para que esse estudo seja mais completo, para que nós possamos entender os motivos. Muita gente acha que Harry Truman simplesmente se considerava o Ciro das Escrituras. O presidente Truman era batista, mas ele também era maçom do 33º grau. E como vocês sabem, a franco-maçonaria é dominada sobretudo por judeus. De maneira que ele tinha muitos amigos sionistas dentro das lojas maçônicas. E isso fez balançar o seu voto em favor de Israel. Também por causa do apoio dos poderosos lobbies judaicos que dominam a economia e a política americana há décadas. Digo domina a economia e a política americana há décadas porque nós temos desde 1916 o Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, na mão de judeus sionistas. É interessante lembrar que judeu sionista não é necessariamente judeu religioso. Pelo contrário, judeus ultra-religiosos são altamente anti-sionistas. No bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém, há uma placa que diz assim: proibida a entrada aos sionistas. Não é proibida a entrada aos gentios. Proibida a entrada aos sionistas. Por que eu trago tudo isso à baila? Porque isso quase não se fala. E normalmente se imagina que sionismo e judaísmo são exatamente a mesma coisa. Pergunte a um rabino ultra-ortodoxo o que ele pensa do sionismo. E você vai ouvi-lo dizer: sionismo não é judaísmo. Olho, sionismo bíblico é judaísmo. Sionismo político e econômico não é judaísmo, pelo menos não é judaísmo bíblico, diga-se de passagem. O presidente Truman nasceu em 1884 em Kansas City, no Missouri, e se iniciou na maçonaria no dia 9 de fevereiro de 1909, na loja Belton, na cidade de Belton, no Missouri. Em 1911, Truman serviu como primeiro venerável mestre da recém-fundada loja Grandview 608. Em 1940, Truman foi eleito grão-mestre da grande loja maçônica do Missouri, onde ele serviu até 1941. Ele foi maçom participativo junto à loja de York, no rito de York, da ordem de Molay, e foi também seguidor do rito escocês em Chinneries. Truman se tornou 33º grau no Supremo Conselho da Jurisdição Sul dos Estados Unidos e grande mestre honorário do Supremo Conselho Internacional da Ordem de Molay. E foi como batista e como maçom que ele chegou à presidência dos Estados Unidos. Desde logo,
Maçonaria e Bíblia tem muito pouca coisa a ver, não é? Maçonaria e fé também muito pouca coisa a ver. Mas isso eu deixo para os mais entendidos falarem. Agora bem, irmãos, vamos voltar à decisão do presidente Trump, que nos alegra pelo fato do reconhecimento do óbvio. É evidente que, em havendo um Estado judaico, a sua capital tem que ser Jerusalém, porque é a capital antiga do Estado de Israel. Agora, nós precisamos conter um pouco a nossa euforia por uma razão muito simples. A lei. Nada fala da reconstrução do templo. Nem Truman, nem Trump trabalharam pela reconstrução do templo. Truman, pelo surgimento do Estado de Israel e o seu reconhecimento. E Trump agora pelo reconhecimento de Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Bem, dizem que o diabo mora nos detalhes, né? E esse detalhe é fundamental. Qual é o detalhe que é fundamental? Essa decisão de 1995 do Congresso americano. Jerusalém deve permanecer uma cidade indivisa, atenção a isso, em que os direitos de cada grupo étnico e religioso são protegidos. Ou seja, meus amados, o status religioso de Jerusalém não muda absolutamente nada. Mas na dica de nada mesmo, com a decisão do presidente Trump. Porque é uma decisão meramente política. Não é religiosa nem espiritual. Nós precisamos lembrar que em 1948, quando foi assinado o armistício, Mônica Biselli, seja bem-vindo. Eu quero pedir a vocês, por favor, compartilhem o nosso vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Nós precisamos dar um pouco de sensatez nessa euforia toda que está dominando a cristandade sionista e os católicos sionistas, os judeus sionistas, com relação à transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, como se fosse um ato profético e como se fosse uma decisão espiritual, quando é meramente uma decisão política. Trump está atrás do apoio do poderoso lobby judaico para a sua reeleição. É claro que o ato tem um seu lado positivo, que nós reconhecemos, porque Jerusalém é realmente a capital histórica de Israel, biblicamente falando. Mas a questão é muito mais política do que espiritual. Ok. Volto a essa questão. Em 1948, quando foi assinado o armistício, imposto pelo secretário-geral da ONU, os judeus não tiveram tempo para conquistar Jerusalém. E em 1967, quando nascer aquele borra-botas dos russos, de Nikita Khrushchev, andava dizendo que ia esmagar os judeus, que ia afogar os judeus. Começou a falar muita bobagem para consumo interno. Era para mero consumo interno, porque o Egito não tinha condições de derrotar as forças armadas de Israel, mas nunca não tinha da vida. Nem com o mais poderoso equipamento que os soviéticos estavam passando para ele. Mas ele começou a falar essas lorotas para as hordas árabes, e elas começaram a acreditar que era fácil esmagar o exército judaico, que era o exército mais poderoso do Oriente Médio, e que possuía as armas mais modernas do Oriente Médio, e o exército mais treinado do Oriente Médio. Então, o exército judaico prevaleceu das suas bravatas, já que ele falava que ia afogar os judeus no mar, e a Força Aérea Israelense, a Tel Aviv, bombardeou as forças armadas, as forças aéreas árabes. As bases aéreas árabes do Egito, da Jordânia e da Síria foram aniquiladas no solo. Com o fim do guarda-chuva, que seria a Força Aérea, para proteger o avanço dos exércitos egípcios no Sinai, jordanianos e sírios ao norte e noroeste de Israel, o exército de Israel ficou livre e avançou em direção aos centros árabes, tomando a faixa de Gaza ao Egito,
tomando a Cisjordânia e Jerusalém Oriental à Jordânia, e chegando mesmo às portas de Damasco, quando, e aí tomou a colina de Golã, que até hoje está na mão dos israelenses. A diferença é que os judeus nunca anexaram nem a faixa de Gaza, nem a Cisjordânia, nem Jerusalém Oriental. Jerusalém foi considerada capital indivisível do Estado de Israel, mas não foi anexada. E nem a Cisjordânia. Golã foi anexada. Isso permitiu as negociações de paz para a devolução da faixa de Gaza. A faixa de Gaza nunca interessou muito para Israel, porque antigamente era a habitação dos filisteus. Uma faixa pobre, sem grandes atrativos. Cisjordânia já está dentro do território judaico e as negociações para estabelecer um Estado paralelo, um co-Estado com o Estado judaico, vão se arrastando dessas décadas todas. Bom, mas em 1967, durante a famosa Milchemet Sheshet Hayamim, a Guerra dos 6 Dias, que os árabes chamam simplesmente Anasra, Estrejamares, bem-vinda, e Paulo Souza, bem-vindo. Os árabes chamam simplesmente de Al-Naqsa, a derrota ou a catástrofe. Tal volume de perdas humanas, materiais e morais que foram acumuladas naquela guerra. Durante esta guerra, os judeus tiveram 15 soldados aprisionados, 772 soldados mortos, bastante para um país pequeno, mas muito menos que as perdas árabes. E 2.563 feridos. Perderam 46 aviões que foram abatidos. Os árabes, por seu lado, tiveram 6.000 soldados que caíram prisioneiros, especialmente no Sinai, quando o terceiro exército egípcio foi cercado. 21.000 mortos, 45.000 feridos e 400 caças abatidos. Mas a pior tragédia viria no dia 7 de junho de 1967, quando Jerusalém Oriental, comandada pelo coronel Uzi, foi tomada pelos paraquedistas, pelos paraquedistas israelenses da Brigada Golani, foi tomada pela Brigada Golani, tomada pelos judeus. E a cidade de Jerusalém agora passava, a parte oriental de Jerusalém, que é a cidade velha, que é, digamos assim, a cereja da torta de Jerusalém, ela passa ao controle judaico. E é claro que os árabes e os líderes mundiais estavam muito preocupados com o que os judeus fariam. Israel não podia se dar ao luxo de, depois de uma vitória estrondosa contra as forças árabes, perder a simpatia internacional. Então, num ato político, o governo israelense imediatamente reconheceu que a soberania sobre Jerusalém Oriental, e mais especificamente sobre 2 bairros, o bairro muçulmano e a esplanada das mesquitas, também chamada de o Monte do Templo, ficaria sob o comando do Gran Mufti de Jerusalém, tal e qual o rei da Jordânia tinha feito a partir de 1948. Porque em 1948, quando os judeus proclamaram o Estado de Israel e Jerusalém Oriental foi perdida para os árabes, o rei da Jordânia, numa medida política, imediatamente se desvencilhou da soberania sobre Jerusalém. Aí ninguém podia acusar a Jordânia de ter perdido Jerusalém, porque ele passou a soberania para o Gran Mufti, que é o líder muçulmano de Jerusalém. Lembro para vocês que os muçulmanos dominam Jerusalém desde o ano 634, através de 10 governos diferentes. Desde o vastíssimo Império Omíada, que tinha
15 milhões de quilômetros quadrados, até o Gramo-Fit de Jerusalém, que governa sobre apenas 900 mil metros quadrados de Jerusalém. Então, o status espiritual e político de Jerusalém não mudou. Israel reivindica a soberania territorial, mas ele se nega a reivindicar soberania espiritual sobre Jerusalém. Ou seja, a celebrada vitória colocou efetivamente nas mãos dos judeus apenas uma pequena parcela da cidade entre os muros. E essa não era a parcela fundamental em termos espirituais. A parte mais santa da cidade, que é chamada de Al-Quds pelos árabes, a Santa, permaneceria em mãos muçulmanas. Irmão Paulo Souza, obrigado pela sua apreciação, meu querido. Colabore compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam se beneficiar destas informações. Hoje, passados 50 anos da conquista de Jerusalém, ocorrida em 1967, né? Isso foi em junho de 67, portanto, já completaram 50 anos. Os 900 mil metros quadrados de Jerusalém, estou falando da parte profética de Jerusalém, da parte que interessa, estão divididos entre os 116 mil metros quadrados do bairro judaico, onde moram pouco mais de 3 mil judeus. Os 126 mil metros quadrados do Rahová Armeni, ou bairro armênio, que é habitado por 2.500 cristãos de origem armênia. E os 310 mil metros quadrados do Rahová Hamusselim, ou bairro muçulmano, onde moram 22 mil muçulmanos de origem árabe, jordaniana e palestina. E aí eu lembro para vocês que grande parte dos palestinos descendentes de judeus foram convertidos ao Islã, assim como os cristãos católicos, protestantes, espíritas do Brasil, são em grande parte descendentes de judeus da Inquisição. Houve um fenômeno parecido lá naquela região. Por isso nós temos que orar pelos nossos irmãos palestinos para que eles sejam desconvertidos, para que eles retornem às suas raízes judaicas. Aí o ódio entre judeus e palestinos vai acabar, eles vão se reconhecer como irmãos e vão chorar juntos como irmãos. Então oremos pela sua conversão. Como Shaul dizia, a minha oração por Israel é pela sua conversão. Nós não temos que orar para que os palestinos sejam exterminados, mas para que sejam verdadeiramente convertidos. Pois bem, os restantes 350 mil metros quadrados se dividem entre o Rahová Anotzri, que é o pequeno bairro cristão, e a esplanada das mesquitas, também chamada de o Monte do Templo, que está sob o controle do Gramo-Fit de Jerusalém, que é a autoridade máxima ali. Quando um judeu entra ali sem autorização do Gramo-Fit, começa a Guerra das Pedras, a intifada. Porque eles são soberanos sobre aquele local. Israel nunca lhes retirou a soberania. Israel tem poder militar suficiente para isso. Mas talvez não tenha nenhum interesse, porque é preciso entender que o Estado judaico não é um Estado bíblico. Ele é governado por ateus. A maior parte dos governantes israelenses são maçons e são ateus. Então eles não estão muito ligados com a profecia. Esse negócio profético que os governantes israelenses falam para o mundo é para granjear apoio no meio dos cristãos que creem na Bíblia. Eles não creem em Bíblia. Ou seja, embora o presidente Trump, né? Os dois Ciros, os dois pretendentes a Ciro, tenha tomado a decisão certa em anunciar a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, não estamos falando da Jerusalém dos tempos bíblicos, não, irmãos. Nenhuma embaixada vai ser construída dentro dos muros.
Ali é intocável, ali nada se destrói, nada se constrói. Ninguém vem de um palmo de terra. Nem os cristãos, nem os muçulmanos, nem os judeus abrem mão de um palmo de terra em Jerusalém. Ninguém ousa vender nada ali. Não existe preço para 1 metro quadrado de Jerusalém. Milhões de dólares ainda seriam poucos por um único metro quadrado. Porque cada uma das 3 religiões considera aquele lugar sagrado, cumprindo aquela profecia que está lá em Zacarias. Eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para as nações. Então, as nações estão embebedadas por Jerusalém. Nações cristãs, nações muçulmanas e, evidentemente, também nossos irmãos judeus. O gesto é, portanto, muito mais simbólico do que prático. Não vai haver qualquer mudança no status da cidade antiga, entregue pela mão do Eterno na mão dos gentios. Irmãos, nós precisamos ter uma teologia mais bíblica. Não é qualquer noticiazinha de jornal da televisão que deve nos colocar empolgados pensando que um grande evento está para acontecer. O que disse Yeshua com relação aos hierossolomitanos, uma palavra difícil, os habitantes de Jerusalém da sua época? E cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu com os habitantes de Jerusalém. Embora 40 mil habitantes de Jerusalém foram deixados livres por Tito Vespasiano. Outros 96 mil foram tornados escravos e levados cativos para as galés, para os circos romanos, para serem gladiadores, etc. Ok. E também para a prostituição. Meninas e meninos de Israel foram usados nas lojas de prostituição dos romanos e gregos. Isso era profético também. Então, Yeshua disse, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos das nações se completem. Atenção para esse detalhe. Jerusalém vai ser pisada pelos gentios. Qual é a prova mais evidente do cumprimento dessa profecia? Israel proclamou sua independência em 48, mas não ficou com Jerusalém. Tomou Jerusalém em 1967, mas o domínio sobre o monte do templo, a esplanada das mesquitas, o lugar mais sagrado, onde foi construído o primeiro templo, o segundo templo e o terceiro templo. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou falando do terceiro templo. Os judeus estão esperando a construção do terceiro templo. Na verdade, é o quarto que está faltando, mas eu explico isso depois. O lugar mais sagrado permaneceu em mãos muçulmanas. É preciso que nós entendamos também que, biblicamente falando, a situação de Jerusalém, dominada por 3 religiões, que ou negam que Yeshua seja o Messias, como é o caso dos 2.000 judeus que moram em Jerusalém, ou criaram um Messias judeu com cara e andado romano. Qual é a perspectiva que se tem do Messias pelo mundo cristão? O Messias é o cara que veio aqui para abolir a lei. Quando ele disse, eu não vim revogar a Torá nem os profetas, eu vim cumprir. E até que o céu e a terra passem, nem um tio será tirado da Torá. Eu digo um tio. A verdade seria um traço, ou um ponto. Até que tudo seja cumprido. Até que o céu e a terra passem. Ora, eu estou vendo o céu todos os dias, eu estou vendo a terra dentro dos meus olhos, então a Torá não acabou. Mas criou-se um Messias com cara e andado romano. Um Messias abrogador da Torá. Um Messias comedor de leitão, violador do Shabat, desprezador das festas bíblicas. Esse é o caso dos 3.000 cristãos. É claro que eu oro pelos meus 3.000 irmãos cristãos que moram em Jerusalém. Eles estão um pouquinho melhor que os judeus, que nem reconhecem que ele é o Mashiach. E aí nós temos os nossos 22.000 irmãos muçulmanos que moram em Jerusalém, que dizem que Yeshua, que eles chamam de Isa bin Maria, é um profeta muçulmano, que ele não morreu para expiar os pecados de ninguém, e que ele voltará para impor Muhammad como governante das nações. Olha que absurdo. É por isso
e por mais. Se nós lembramos que ao lado da cidade velha de Jerusalém, meu áudio se estendeu, minha aula se estendeu por mais tempo que eu desejava, mas eu espero terminar em máximo de 5 minutos com a ajuda do Eterno. Se nós lembrarmos que, ano passado, 2016, 20 mil ativistas homossexuais participaram da Parada do Orgulho Gay de Jerusalém. Bom, não entraram na Cidade Santa, menos mal. Ficaram na Cidade Velha, aquela para onde o Trump vai transferir a embaixada americana. Irmãos, nós temos que abrir os olhos. Ao mesmo tempo que nos é cara a cidade de Jerusalém, e eu gostaria muito de ir a Jerusalém, por causa do local, porque o local é santo. São os seus habitantes que estão em transgressão. E nós precisamos estabelecer bem isso. E uma hora eu vou fazer uma live especial sobre o papel de Jerusalém. Talvez na próxima semana, se o Eterno me permite. E quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo, essa live, por favor, com os vossos amigos. Recomendem esse vídeo, porque nós vamos dar sequência a esses estudos. Aqui se estuda a Bíblia, não se estuda política. Jazerão seus corpos mortos na cidade, na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Adão também foi executado. Apocalipse 11, versículo 8. Jerusalém é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O que aconteceu em Sodoma? Promiscuidade, borracheira, homossexualidade, prostituição. E o que aconteceu no Egito? Eu não conheço o Eterno. E, de certa maneira, cada uma das 3 religiões, ao descaracterizar o Eterno, se separaram da sua pureza, tal como revelada pelos profetas. Então, quando vocês orarem pela paz de Jerusalém, por favor, lembrem que Jerusalém não é apenas um monte de pedras. É um amontoado de pessoas que precisam ser convertidas. E o Altíssimo vai derramar o seu Espírito sobre os habitantes de Jerusalém. Não só sobre os judeus, mas também sobre palestinos que descendem de judeus e ali estão. Sobre cristãos que se converteram, judeus que se converteram ao cristianismo, nos anos de domínio do cristianismo, e que precisam voltar às suas raízes. Orar pela paz de Jerusalém é orar pelo retorno dessas populações à verdade bíblica, tal como professada pelos profetas, para que Jerusalém deixe de ser aquilo que ela é. O lugar que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Agora, hora de concluir. Eu gostaria de lembrar uma profecia tremenda de Yeshua HaMashiach, que se encontra em Mateus capítulo 23, 37 ao 39. Ele está falando com a Jerusalém assassina. Como vai se chamar essa cidade? Nela se achou o sangue dos profetas. Em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos baixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Isso se cumpriu literalmente no ano 135, quando depois da terceira revolta judaica, porque foram 3 revoltas, uma revolta que durou do ano 67 ao ano 73, que é chamada de Har Merek, a grande revolta. A segunda, que é chamada de a Guerra de Quitus, Quitus Hamered, ou a Guerra de Quitus, que foi no estrangeiro, que foi do ano 117 até o ano 119, guerra em que os judeus mataram 580 mil gentios e perderam 20 mil dos seus. E a terceira revolta é a chamada Revolta de Bar Kokhba, ocorrida entre os anos 127 até o ano 132, quando Adriano, o imperador de Roma, mandou passar o arado sobre a cidade e proclamou que qualquer judeu que entrasse na cidade fosse
imediatamente executado, pena sumária. Eis que a vossa casa ficará deserta. Mas atenção, meus irmãos cristãos, não pensem que isso finaliza o grande propósito do Eterno para com essa cidade, para com Jerusalém. Pelo contrário, os judeus ainda são parte do povo escolhido. Olha no que eu estou dizendo. Os judeus ainda são parte do povo escolhido, porque os judeus não são Israel. Mas eles são parte de Israel. Israel tem 12 tribos. Sempre lembrando isso. Assim como uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade, quando a verdade é repetida 1000 vezes, ela suplanta a mentira. Os judeus são parte de Israel, que é uma nação com 12 tribos. E agora Yeshua avança e diz, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome de Jeová. Baruch haba Beshem Jeová. Nós estamos aguardando o regresso de Mashiach para Jerusalém, para ser saudado pelos hierossolomitanos, que hoje não o reconhecem como Mashiach. Nem os cristãos, porque criou-se um Mashiach que não é o Mashiach verdadeiro, o Mashiach das Escrituras. Então eles dirão, Baruch haba, bem-vindo seja. Meus amados, o plano para com Israel não cessou, nem para com Jerusalém. Ela ainda é a cidade do grande rei. E sobre isso nós vamos falar numa live muito proximamente. Muito obrigado pela vossa presença. Eu quero agradecer que vocês estejam aqui agora. E eu quero pedir, por favor, compartilhem esse vídeo. Esse ministério é um ministério pequeno e se sustenta com a vossa ajuda. Se o Eterno tocou o vosso coração e vocês tiverem condições de contribuir, entre em contato comigo que eu te direi como. Mas se você só pode contribuir curtindo esse vídeo e compartilhando, tenha certeza que o Eterno também o abençoará. Desde agora eu me despeço, desejando shalom a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Provavelmente amanhã com Yeshua profere o seu sermão de Hanukkah. Shalom, shalom, uma boa noite.